E aí, galera? Bom, galera, no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Em vez de eu programar alguma coisa, eu quero mais sentar e conversar com vocês. Sim, mais um daqueles vídeos de reflexão. Só que não necessariamente nesse estilo. Na verdade, eu quero misturar os dois. Eu quero que seja um vídeo de reflexão e ao mesmo tempo também de programação. Não que eu necessariamente code alguma coisa, mas enfim, vocês vão entender. No vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês como que funciona a lógica de programação de uma forma simples e bem didática. Bom, não vai ser necessariamente uma aula, vai ser mais uma explicação simples para as pessoas que não entendem direito como funciona esse mundo. E para as pessoas verem que programação é tão fácil quanto desenhar. Então hoje eu vou meio que explicar para vocês, passo a passo, de como funciona a lógica de programação e o que cada coisa faz. Bom, galera, sem mais uma enrolação, bora pro vídeo! A primeira coisa que vocês precisam saber é que dentro da programação existem diversas linguagens diferentes. E essas linguagens são equivalentes às línguas da vida real. E todas as linguagens possuem a mesma lógica de comunicação, só que com sintaxes e alguns métodos diferentes, ou algumas funções e bibliotecas diferentes. São basicamente os sotaques dentro da programação. E a primeira coisa que vocês vão ter que entender dentro da lógica de programação são as variáveis. O que são as variáveis? As variáveis são basicamente os valores que você vai conseguir se comunicar dentro com os códigos. É como se você colocasse um valor e esse valor passasse uma informação para o computador. E essas variáveis, existem diversas formas de variáveis. Existem constantes, existem as próprias variáveis que são as editáveis, e em algumas outras linguagens existem os lets, que são basicamente variáveis mutáveis. Não são muito diferentes das variáveis comuns, mas um destaque para a constante especial, porque ela é uma variável que é imutável. Você seta um valor nela e a máquina não consegue editar isso. É um valor fixo. E essas variáveis podem ser de qualquer jeito. Podem ser tanto quanto escritas, quanto números inteiros ou números quebrados. Que no caso, para as variáveis escritas, se utiliza o termo string, para as variáveis de números inteiros, o int, e para as variáveis de números quebrados, double. Claro que também as variáveis podem ser sim ou não, ou basicamente true ou false. E para setar isso é basicamente usar uma booleana. Booleanas são basicamente para você setar o que é verdadeiro dentro do contexto do código e o que é falso, o que é ativável e o que não é, o que é 0, o que é 1, basicamente é isso. Mas claro, você poderia privar esse código ou então poderia deixar ele público para toda a classe dentro dos arquivos do seu próprio projeto. E para deixar a variável pública, é só usar um public. O termo public é para você deixar tudo público da variável. E se você quiser privar essa variável dentro do contexto do seu código, é só utilizar um private. E se você quiser o valor daquela variável único para aquele contexto do código, basta apenas utilizar o static. Static é basicamente para deixar estático para todas as informações do código dentro daquela variável. E se você não quiser, é só não colocar o estático, que o valor vai ser individual para cada contexto, para cada valor que você vai inserir dentro do código. Bom, e para verificar esses valores? É simples, basta usar um if e um else if. O que são esses termos dentro da programação? Um if é basicamente para você conseguir verificar os valores de uma variável, ou verificar alguma informação dentro do código. O else é como se fosse um senão. Se aquele valor for x, vai acontecer alguma coisa. Se não, vai acontecer outra coisa. Vai me retornar null ou vai acontecer algum outro evento dentro do código. Um exemplo bem prático para vocês entenderem é basicamente: se por acaso o valor x da variável for igual a 1, vai me retornar um print hello world. Se por acaso for diferente de 1, vai me retornar falso, ou vai fechar a janela, ou vai acontecer alguma outra coisa, um erro 404 na página, coisas assim. Agora, uma outra coisa bem interessante dentro da lógica de programação são os loopings, porque o looping pode ser feito de duas formas diferentes, usando o for ou usando o while. Usando o while é uma forma muito mais simples, porém não tão específica de se trabalhar com loopings. Mas o que são os loopings dentro do contexto da programação? Loopings são para mim conseguir rodar repetidas vezes algum valor dentro do código. Por exemplo, vamos usar um for para isso. Eu quero carregar 4 vezes um hello world na página.
Como que eu faço isso? Primeiro eu crio uma variável em formato de string escrita hello world. Depois eu pegaria o índice i, que seria igual a 0. Depois eu pegaria o i, que seria menor a 4. Depois eu pegaria o índice i mais. Dentro desse for, eu colocaria a variável em questão mais i, que no caso seria o índice i. Quantas vezes carregaria em looping aquela variável? Deu para entender mais ou menos? O looping, o for, é basicamente isso. E a mesma coisa vale para um while. Só que para um while é uma coisa muito mais simplificada e muito mais tranquila, mas não tão específica de se trabalhar. O for é uma coisa muito mais específica para certos contextos. O while é para uma coisa mais simples e mais geral dentro do código. Por exemplo, eu poderia pegar um while e colocar dentro do while um true. Esse true me carregaria inúmeras vezes o valor da variável que eu queria que carregasse. Ponto. Mas também dentro da lógica de programação, existem meios para você verificar se o código está correto ou não está. No caso, uma verificação um pouco mais técnica dentro do código e não tão manipulável, digamos assim, dentro do seu código. Que no caso são os try e o catch. O que é um try catch? Um try é para tentar rodar o código. Se por acaso o código não der certo, vai me retornar um catch. E esse catch vai ser para mim pegar o erro e vai me printar na tela o que aconteceu, qual foi o erro que deu. Basicamente é isso. Um try tenta rodar o seu código. Se por acaso a informação for igual a null, vai me retornar o catch e o erro do que aconteceu. Simples assim. Agora, outro termo muito importante dentro da programação são os returns. O que são os returns? Return é basicamente para me retornar um valor de uma variável. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do try e o catch. Se por acaso o código tentar rodar e não der certo, o catch vai me retornar null, ou então vai me retornar um erro. Se por acaso o try conseguiu rodar o código, vai me retornar o valor da variável. Basicamente é isso. Um return é basicamente é uma garantia para me retornar o valor certo, ou melhor, um valor mais específico de uma variável, sem acontecer erros ou extraviações dentro do seu código. Um outro ponto muito importante dentro da lógica de programação são os breaks. O que é um break? Um break é basicamente para mim encerrar uma linha de código. Por exemplo, vamos trabalhar com looping nesse exemplo. Por quê? Se por acaso eu rodar o looping infinito e isso começar a sobrecarregar a minha página e eu quiser encerrar isso, eu poderia setar um valor. Se por acaso o valor do looping for maior ou igual a x, vai me retornar um break. E esse break vai cortar o código no meio e vai parar a execução do looping. O break é basicamente para mim conseguir parar a execução de qualquer linha de código em apenas um comando. Porém, o break é comumente muito mais usado no contexto de case e break. O que é isso? Basicamente, um case dentro da lógica de programação é para mim pegar se caso acontecer tal coisa, vai me retornar x. E depois, para mim rodar outro case, vai me dar um break. Primeiro eu rodo o case, depois que eu colocar as informações, no caso as variáveis e as funções, no final do código vai ter um break. E aí eu vou poder rodar outro case se por acaso for necessário. Basicamente é isso. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já ficou longo e para não confundir muito a cabeça de vocês, eu vou parar por aqui, onde nesse vídeo eu expliquei o básico da lógica de programação e as principais coisas que se podem fazer com a lógica de programação. Eu estou pretendendo fazer uma parte 2, onde eu vou ser um pouco mais técnico e um pouco mais preciso em algumas outras coisas da lógica de programação, onde vou começar a explicar funções e coisas assim, coisas que, para não complicar muito a vida de vocês, eu vou deixar para uma parte 2. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e, se acaso não nos vermos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.